Tem Vinícius, muitos desfalques também. Essa é a questão, viu, Bruno? Um abraço para você, para os companheiros, fã de esportes. Se liga nessa informação quente que pode agitar o mercado da bola. Gerson, ex-Flamengo e atualmente no Zenit, está negociando com o Palmeiras. O jogador não está satisfeito na Rússia e quer voltar ao Brasil já em janeiro. O principal motivo? Recuperar espaço na seleção brasileira. Será que o Verdão vai apostar nessa contratação milionária para reforçar o meio-campo? Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa possível volta do Gerson para o futebol brasileiro. O Palmeiras vai com o time remendado para essa partida contra o Juventude, porque o número de desfalques pode chegar a 10. São 5 jogadores que estão disputando a data FIFA: Gustavo Gomes, os 2 da seleção do Uruguai, Facundo Torres e Emiliano Martinez, 2 da seleção da Argentina, Aníbal Moreno e o Flaco Lopes, mais o Vitor Roque, que está suspenso. Além deles, o Ramon Sosa foi cortado da seleção paraguaia, está fazendo tratamento aqui, teve uma contusão muscular na partida contra o São Paulo, e o Kelvin, que teve aquela pancada no pé na partida contra o River Plate, ficou fora dos 2 últimos jogos do Palmeiras, além do Lucas Evangelista e o Paulinho, os 2 que estão fora para o restante da temporada. Tem expectativa ainda da volta do Paulinho, quem sabe aí no final do ano, quem sabe se o Palmeiras avançar uma final de Libertadores, mas por enquanto os 2 estão fora. Então o número de desfalques pode chegar a 10. O Abel Ferreira vai contar com alguns jogadores que estão retornando da base, retornando da seleção brasileira que disputou o Mundial Sub-20. Caso do Luigi, Rafael Coutinho, que é um volante que vem aí chamando a atenção do técnico Abel Ferreira, pode fazer sua estreia com a camisa profissional do Palmeiras, e o lateral Gilberto. Então são alguns reforços da base para completar o banco de reservas, mas são muitos desfalques, e os principais: Vitor Roque e Flaco Lopes, os 2 responsáveis por 20 nos últimos 13 jogos do Palmeiras. Então fica essa expectativa, qual será o ataque do Palmeiras para enfrentar o Juventude. Palmeiras que pode disparar na liderança, abrir vantagem, a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, se pelo menos empatar com o Juventude no sábado. É um jogo à noite, sábado à noite, por isso a diretoria também está fazendo aí uma promoção de ingressos. Os ingressos começam por R$50 para tentar lotar o Allianz Parque e ajudar o Palmeiras nessa missão de assumir a liderança isolada do Brasileirão. Bruno. Boa, Vinícius, obrigado. E atenção, hein? A CBF divulgou os áudios do VAR, os áudios, as decisões todas ali polêmicas do jogo entre São Paulo e Palmeiras. E já aqui no Esporte Center. O Palmeiras começou uma conversa para contratar o meio-campista. Ele está no Zenit da Rússia. Ele não se adaptou muito ao futebol russo. E ele mostrou interesse de voltar do Brasil, principalmente para recuperar um espaço na seleção brasileira. Desde que ele foi para lá, ele não foi mais convocado. Agora, o Zenit quer recuperar o dinheiro que investiu nele, mais ou menos 25 milhões de euros, 155 milhões de reais, e a multa rescisória que ele pagou para tirar o Gerson do Flamengo. E aí, Massa, vale a pena? Ele vai disputar a posição. Olha, eu diria para o Zenit o seguinte: não, joga os 2, um lado a lado. Eu diria para o Zenit o seguinte: eu pago 26 milhões de euros, o senhor fica com o pai dele aí, na Rússia, tá bom? Tá, porque esse Manda é um problema, esse é um... Né? Certo, Juca? Fechou? Então, assim, é impressionante o que o Gerson fez com a carreira dele. É tudo para ser o ídolo no Flamengo. Eu não entendo, as pessoas, os jogadores, acho que eles não têm consciência que esta carreira de 12, 13, 14 anos vai acabar. O Gerson fazendo carreira no Flamengo, indo à seleção, disputando Copa ou não, ele vai ser reconhecido sempre como um ídolo, ele vai poder participar da gestão do Flamengo, ele vai ter a marca dele, Gerson, atrelada ao Flamengo, com títulos que conquistou e ganhando uma grana danada, né? Então, assim, eu tenho dificuldade, quer dizer, eu entendo, porque entendo que o pai do Gerson, a gente ficou até sabendo que os caras gastaram mais dinheiro que podiam, que eles conseguem, né? Então, assim, falta também ali educação financeira, né? Educação social, cultural, para o jogador entender que a carreira dele não vai durar para sempre, né? Nem todos são como é o William Capita, né? O William é um baita exemplo para os jogadores de futebol. Ele parou de jogar, estudou, abriu uma empresa e ele ajuda jogadores de futebol a investir o dinheiro.
Cara, olha que coisa maravilhosa. Exemplos maravilhosos, nós temos bons exemplos, não é? Agora, não dá. Agora, jogar bola, pode vir, filho. Tô feliz da vida. Que é isso, fiote? Gerson e Andréas? Que é isso? Aí nós vamos ganhar do Coringão uma vez na vida, ano que vem. Olá, Isso é mais Juca. difícil. Isso é mais difícil. Também Tá não ponha ao Gerson tamanha Não responsabilidade. exagera, né, Juca? Isso é uma questão para super-homem, já não é para o Gerson. Agora, eu assino o que o Mancini disse embaixo. O pai dele jogou de bandido contra ele ao incentivar que ele fosse fazer essa aventura na Rússia e desaparecer do cenário do futebol mundial, né? Num país que está banido do futebol, injustamente, ou justamente banido, mas injustamente quando a gente vê que Israel não está e a Rússia está. Mas, enfim, seria uma baita de uma contratação e acho que é o momento ideal, porque Dona Leila deve estar louquinha para falar para o BAP, olha, o menino veio jogar aqui. E aproveitando o fato de que o Lucas Evangelista, né, vai ter uma longa permanência no estaleiro, eu acho que eu não sei a origem dessa expressão, tá, Domi? Mas é a sopa no mel. Ô, Eu acho que Juca, deve ser um você já sopa no imaginou? mel. Você já imaginou na apresentação do Gerson, posta, a Leila vem a público e fala assim: não comprei a Netflix, mas comprei o Gerson. A gente vai tirar os jogos da Libertadores, tá? Então, eu vou fazer aqui também, vou tentar ajudar. Quantos pontos Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro vão fazer, tirando os jogos da Libertadores? Então, Soler e Léo, vocês podem falar. Palmeiras e Juventude, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, certo? Começo com você, Gustavo Soler. Contra o Juventude, 3 pontos. Flamengo e Botafogo. Não, calma aí. Vai no Ah, Palmeiras primeiro. Tá. Palmeiras, então vamos lá. Deixa eu marcar aqui, senão me perco. Palmeiras e Juventude, 3 pontos. Palmeiras e Red Bull, 3 pontos. 6. Flamengo e Palmeiras, 1 ponto. 7. Cruzeiro e... Palmeiras e Cruzeiro. Isso. 1 ponto, vai. Jogo difícil. 8. E Palmeiras outro e Juventude lá no Jacone. 3 pontos, igual ano passado, vai ser jogo maluco. Palmeiras e Santos, 3 pontos. Palmeiras e Mirassol, 3 pontos. Vai recuperar o que perdeu aqui. Então são 17, é isso? 17 pontos do Gustavo Soler em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. De 21, o Palmeiras conquista 17. Léo, vamos lá. Palmeiras, fala aí. Eu vou muito na linha do Soler, mas eu acho que contra o Mirassol, o Palmeiras empata. Jogo difícil, não sei porquê, mas um feeling de empate. Mas eu acho que o Palmeiras vence o Juventude, vence o Bragantino. 6. Empata com o Flamengo, 7. empata com o Cruzeiro. 8. Vence Juventude e Santos e empata com o Mirassol. 11, 14, 15. Léo, 15 pontos. Beleza. Vamos lá. Flamengo, Gustavo Soler. Flamengo, Botafogo e Flamengo lá no Newton Santos. Flamengo. 3 pontos, é isso? Contra o Botafogo? Isso. 3 pontos. 1 com o Palmeiras, 4, certo? Isso. Flamengo faz... e Fortaleza lá em Fortaleza. Faz 3 pontos. 7. Contra o Sport faz 3 pontos também. 10. Contra o São Paulo também. 13. E, cara, o Flamengo gosta de se atrapalhar contra o Santos, né? 1 ponto. Mas é em casa. 14. Ano passado também foi, eles perderam. E o Santos caiu. Ano retrasado, né? Tomaram um golaço do Joaquim. O Soler deu 14. Por sinal, foi o jogo do início da investigação do Bruno Henrique. O cartão amarelo que ele toma e depois ele é expulso. É o jogo que o Flamengo perde para o Santos. Perfeito. Léo Barbieri, repórter do nosso Palestra, uma das maiores revelações do jornalismo brasileiro, esportivo e, quiçá, quando ele tiver oportunidade, de outras editorias. Vamos lá. Flamengo e Botafogo, vai nessa aí que eu estou anotando. Empate
Empate contra o Palmeiras. 2. Vitória contra o Fortaleza. 5. Vitória contra o Sport. Empate contra o São Paulo. E aí, fazendo uma 9. previsão aqui, teremos Flamengo e São Paulo, arbitragem de Ramon Abate-Abel, para felicidade de ambos. E vitória contra o Santos. 12 pontos. Então, o Léo deu 12 pontos para o Flamengo, certo? Bom, se acontecer o que vocês estão dizendo, a chance do Palmeiras ser campeão brasileiro é muito grande, porque segundo o Soler, o Palmeiras faria 17 pontos, o Flamengo 14, né? E segundo o Léo, o Palmeiras fará 15 pontos e o Flamengo 12. Então a diferença aumentaria até as rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Bom, ainda temos tempo, graças a Deus. Você que está vendo a gente, me conta aí quantos pontos Palmeiras e Flamengo vão fazer. Cadê? Entendeu? Vamos nessa aí, deixa aqui, por favor. Deixa o like, se inscreva no canal. Afinal, o Malvadão é o favorito ao título do Campeonato Brasileiro ou não é mais? O que está acontecendo com o Flamengo nos últimos 5 jogos, só uma vitória, né? Por que será que o Palmeiras é o líder do segundo turno? Vamos lá, são temas para serem discutidos em outras oportunidades também, certo? Tem o Cruzeiro, gente. Vamos fazer. Oi, fala aqui. Só aproveitando, perdão, falar, só voltando nesses jogos Palmeiras e Flamengo, como eu falei mais cedo, uma projeção muito otimista para o palmeirense, mas que pode acontecer, não é maluquice. O Palmeiras vencendo Juventude e Bragantino e o Flamengo tropeçar no clássico contra o Botafogo, que não é uma maluquice, jogando no Newton Santos, o Palmeiras chegaria contra o Flamengo com 6 pontos de vantagem. E aí poderia negociar, vamos dizer assim... Mais 3 vitórias a mais, né? Poderia negociar ali um empate contra o Flamengo e nessa maluquice de Libertadores no meio do caminho, também um empate contra o Cruzeiro. Então, esses 2 jogos contra Bragantino e Juventude, e principalmente também Flamengo e Botafogo, podem ser muito decisivos para o planejamento do Palmeiras, pensando em Brasileiro e Libertadores, né? Pois é, o Flamengo vai ter, depois do Palmeiras, o Racing em casa, o Fortaleza fora, né? Ixi, vai dar uma viajada aí. Depois do Fortaleza em casa, aí a molezinha, né? O Sport. Depois o Racing fora, depois do Racing tem o Sport, molezinha em campo. Vamos fazer do Cruzeiro, vai, para não ficar estranho, porque está na tela do Cruzeiro também. Cruzeiro e Galo, Gustavo Soler. Acho que o Cruzeiro enfia uns 4 no Galo do São Paulo. Ô, louco, 3 pontos. Vai, Léo, Cruzeiro e Galo. Cruzeiro também. 3 pontos. Fortaleza, em casa, Cruzeiro e Fortaleza. Ganha também, 3 também. Eu aposto no empate. E aí eu vou desempatar. Em casa vai ganhar o Cruzeiro. Então, 6 pontos por enquanto. Cruzeiro e Palmeiras, o Léo deu empate e o Soler também, né? Empate, Isso. certo? 7 pontos o Cruzeiro. Cruzeiro e Vitória em casa. Cheirinho de zebra. Vou de empate. Empate, 7 pontos. E Cruzeiro e Grêmio, fora de casa, Léo. Aliás, Grêmio. Léo, você não votou, né? Cruzeiro Contra o Vitória, eu acho que é vitória do Cruzeiro. Certo. Eu vou com você, vitória do Cruzeiro. São 10 pontos. E contra o Grêmio? Vitória do Grêmio. Vitória do Grêmio. 13 e Fluminense em casa. Empate. Então o Cruzeiro faria 16 pontos, que também não ia ajudar em nada a conquistar o título do Campeonato Brasileiro, tá bom? Queridos, alguma coisa especial para o jogo da Libertadores, para a gente pensar um pouco na glória eterna, já que faltam 2 minutos para o programa terminar. O que vocês sentiram de cheiro aí para esse jogo contra a LDU lá nas alturas, logo depois do confronto contra o Flamengo? Pode ir, Léo, vai lá. Como eu falei, sendo repetitivo, acho que muito desse planejamento vai ser de acordo com o que essas 2 rodadas vão dizer. Se vai ser 2 vitórias do Palmeiras. É claro que o Palmeiras pensa jogo a jogo, mas não tem como não pensar na questão da Libertadores. Mas eu acho que o jogo contra a LDU, o mais difícil não é a LDU,
é a altitude. Acho que isso é a grande questão do confronto. Mas o Palmeiras vem fazendo bons jogos na altitude recentemente, contra Del Valle, Bolívar. Sempre que jogou com o time titular, o Palmeiras acabou vencendo, né? Tirando quando jogou com reservas, o Palmeiras acabou perdendo aquele jogo contra o Bolívar. Então, acho que não tem muito segredo. O Palmeiras fez por merecer nesse momento estar nessa condição, e esses próximos jogos vão ser decisivos, pensando também nesse jogo contra a LDU e tudo que vai acontecer. Tem um técnico brasileiro, né? A LDU, Thiago Nunes, conhece o Palmeiras, mas acho que, pensando em favoritismo, se eu fosse apostar umas fichinhas ali, era 70-30 para o Palmeiras, ou até um pouquinho mais. E aí, Solé? Para esse jogo contra a LDU, o que o Léo falou, né, sobre a possibilidade do Palmeiras chegar até com 6 pontos de vantagem para o Flamengo, caso isso aconteça, eu acho que o Palmeiras vai travar o jogo contra o Flamengo, vai ser um jogo horroroso. O Palmeiras vai fazer o jogo mais feio possível para, pelo menos, segurar um empate e tentar não desgastar o time inteiro, para, na altitude, o que eu tenho percebido da LDU o time da LDU se cansa no segundo tempo, mesmo na altitude. Tomou pressão do São Paulo, tomou pressão do Botafogo, quase perdeu, né, para o Botafogo jogando na altitude, conseguiu reverter no Newton Santos. Então, acho que o Palmeiras lá no primeiro tempo vai também tentar segurar, tentar cansar o adversário, porque no segundo tempo a LDU cai muito de produção, mesmo jogando na altitude. Então, eu vejo contra o Flamengo um jogo horroroso, e contra a LDU na altitude, no segundo tempo o Palmeiras vai matar o jogo. Muito bem, meus caros. Leonardo Barbieri, repórter do nosso Palestra, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Jogos atrasados, né? Hoje tem 2, mas no fim de semana também tem Palmeiras e Juventude. E aí o que chama atenção nessa partida é que o Palmeiras vai ficar com o mesmo número de jogos do Flamengo, então a gente vai conseguir visualizar a tabela com um pouco mais de exatidão. Aliás, a gente pode ver a tabela aí, ó. Palmeiras é líder com 55 pontos, mesma pontuação do Flamengo, mas tem um jogo a menos. Então, com esse jogo, vai igualar. Os dois ainda ficam com menos jogos que o Cruzeiro, que também está nessa disputa. Mas o que pega nesse jogo é porque o Palmeiras tem muitos convocados nessa data FIFA. O Palmeiras é o time brasileiro com mais convocados na data FIFA. São 6. Quer ver? A gente vai dar uma olhadinha neles aí. Além de ter um desfalque do Vitor Roque, que está suspenso, Palmeiras tem 6, 2 a mais que o Corinthians, vem uma turma com 3, Galo, Inter e São Paulo com 2, Grêmio e Vasco com 1, Botafogo, Cruzeiro, Fortaleza, Fluminense, Bragantino e Santos. O que isso quer dizer, PVC? Que aí a gente está mostrando, né, os 13 dos 20 clubes da Série A que tiveram seus atletas convocados. O Ramon Sousa acabou sendo cortado, por isso que são 3, 7. Eram 7 e viraram 6, né? Isso, porque o Sousa, da seleção paraguaia, foi cortado com edema na coxa. O que significa... E tem o Vitor Roque, que não está convocado, mas está suspenso, por isso não entra em campo. Então, é um Palmeiras contra o Juventude muito desfalcado, sem a dupla de ataque que vem assim, arrebentando Vitor Roque e Flaco Lopes, e sem uma boa parte do meio de campo também, né? Sem Aníbal, sem Emiliano, Evangelista está machucado, então são muitos desfalques. E não é só contra o Juventude, é contra o Bragantino também. Porque o jogo do Bragantino é na quarta-feira às 19 horas. Então, o Palmeiras vai ter 2 jogos na data FIFA. Porque quarta-feira não tem data FIFA, mas terça-feira tem. Ou seja, o Flaco não vai jogar na quarta-feira contra o Bragantino, o Aníbal não vai jogar, provavelmente, na quarta-feira contra o Bragantino. Podem chegar e jogar, mas eles estão viajando dos Estados Unidos para cá. Então, são 2 jogos. Com 6 desfalques e no primeiro jogo com 7 desfalques por causa do Vitor Roque. O Ramon Sousa pode ser desfalque também contra o Bragantino porque ele tem lesão. O que significa isso? O Palmeiras tem um problema e tem uma oportunidade. 2 rodadas atrás, antes do Flamengo empatar com o Cruzeiro e depois perder para o Bahia, a chance concreta era do Palmeiras ter que chegar no Maracanã contra o Flamengo para empatar o jogo, para continuar atrás do Flamengo. Agora existe uma possibilidade, que não é concreta, mas existe uma possibilidade, de o Palmeiras chegar ao Maracanã 4 pontos na frente do Flamengo. Para isso, o Palmeiras tem que ganhar os 2 jogos em casa e o Flamengo empatar com o Botafogo.
Só que é possível. O que acontece é que para o Palmeiras, com todos os desfalques, não tem negociação, ele tem que ganhar os 2 jogos. São 2 jogos no Allianz Parque, ponto, para o Palmeiras. São 2 jogos com 6 a 8 desfalques. Muito ruim. Mas não tem negociação, tem que ganhar os 2 jogos. E outro ponto que não tem negociação é que não dá nem para reclamar muito, porque o Palmeiras concordou com este calendário, né? Então, concordou com a mudança no calendário, então vai jogar na data FIFA desfalcado mesmo, estando aí na briga pelo título. Naquela semana em que houve a inversão do calendário, que a Copa do Brasil foi para o final do ano, naquela semana a CBF propôs para Palmeiras e para Flamengo fazer os jogos atrasados naquela última data FIFA de setembro. E tanto o Palmeiras quanto o Flamengo não quiseram. Então, agora o Palmeiras tem a data FIFA e tem os 2 jogos para fazer. O Flamengo também tem um jogo atrasado contra o Sport, mas não joga nesta semana, o que nem seria ruim para o Flamengo, porque não teve jogadores convocados, né? Então, até jogaria menos desfalcado. E o Palmeiras tem um outro jogo atrasado também, né? Quando o Palmeiras fizer o jogo contra o Juventude no sábado, às 19 horas, vai faltar ele empata em número de jogos com o Flamengo e fica um jogo abaixo do Cruzeiro. Os 2 ficam com 1 a menos em relação ao Cruzeiro. Que são, os jogos atrasados passam a ser Sport e Flamengo, Santos e Palmeiras. Mussete, um Palmeiras muito desfalcado, né? A gente falou aqui, sem o ataque. Aí teria Bruno Rodrigues ou Luigi para o Abel escalar ali na frente. Ele pode optar pelo Veiga também, jogando de falso 9, algo que ele já fez, é uma opção. Um meio de campo também bastante mexido. Mas o lado positivo disso tudo é que o adversário é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, né? Então, se a gente olhar pelo menos pela tabela, é um time mais fragilizado. É jogo para o Palmeiras vencer mesmo com esses desfalques, dá para superar com essa força que o elenco tem. E, além disso, Palmeiras vencendo, polariza ainda mais essa disputa pelo título ali para Palmeiras e Flamengo, e o Cruzeiro fica numa situação mais complicada, ou ainda é cedo para dizer isso? Dá para ganhá-lo, assim como ganhou do Fortaleza. A grande diferença é que contra o Fortaleza o Palmeiras tinha Flaco, Roque no segundo tempo, qualquer emergência. E aí entraram os 2, Andrés fez 2 gols e matou o jogo porque tinha mais qualidade nas substituições. Contra o Juventude, se a bola não estiver entrando, o jogo tá difícil, olha para o banco, você não vai ter tantas alternativas. Mas o Palmeiras tem um bom elenco e precisa, o clube campeão tem que ganhar do Juventude, ainda mais desse Juventude que tem jogado muito mal, não apenas mal posicionado na tabela, como atuando muito mal. E eu acho que essa disputa já está polarizada. Como eu falei, matematicamente o Cruzeiro está na briga, mas em termos de desempenho de tabela, para mim ele está cada vez mais fora. Eu me surpreenderia bastante se o Cruzeiro ficasse para a parede com o Palmeiras e Flamengo até o final do Brasileirão. Maurício marcou na pele do braço esquerdo uma coletânea de tatuagens em homenagem àqueles que vivem com ele as reviravoltas do futebol, seus familiares. Converso muito com minha noiva, mas também tem muito meus pais, meus irmãos, meu avô, conta o meia de 24 anos. Ele tem desenhos, palavras, como o nome do pai, Carlos, e a última das tatuagens, mais próxima do punho, faz referência a si mesmo. Um menino de costas, camisa 7, conduzindo uma bola de futebol. Imagem que ele mesmo descreve como o caminho que precisou trilhar na carreira, até virar decisivo no Palmeiras e reivindicar espaço após a sequência recente de poucas oportunidades. Decisivo na vitória por 3-2 sobre o São Paulo, domingo passado, Maurício está perto de igualar o melhor ano da carreira, quando fez 11 gols e deu 11 assistências pelo Internacional de 2023. No Palmeiras de 2025, são 10 gols e 9 assistências em 40 jogos. Vim de uma sequência de alguns jogos sem entrar, com pouca minutagem, mas sempre estive com a cabeça boa, no lugar, disse Maurício. No fim de semana, ele saiu do banco no intervalo do Choque Rei, quando o Verdão perdia por 2-0 para o São Paulo, e deu 2 assistências na vitória de virada por 3-2, alçando o time à liderança do Brasileiro e sendo eleito craque da partida. A maioria das pessoas pensa em encontrar dificuldade, já querer se esconder, e o professor fala muito disso. A gente sempre está para correr os riscos, em nenhum momento a gente se esconde. Temos esse controle mental muito bom, e é uma identidade não só do nosso elenco, mas do clube em si, disse Maurício. O roteiro da virada, aliás, passa pelos pés do camisa 18, que esperava oportunidade para mostrar trabalho depois da sequência sem espaço.
Desde que se recuperou de dores lombares há um mês, no início de setembro, Maurício emendou uma sequência de 7 partidas, com 4 delas sem sair do banco. Foi titular contra o Fortaleza, fez 14 minutos contra o Vasco e 53 diante do São Paulo, quando voltou a ter participação decisiva, dando os passes para os gols de Vitor Roque e Flaco Lopes. O clube em si ajuda, minha família também, mas acho que somos um grupo muito unido. Em algum momento você fica bravo por não entrar no jogo, mas acho que é muito normal e o calendário é cheio, a gente vai ter oportunidade, disse o meia compreensivo. Contra o Juventude, às 19 horas do sábado, terá mais uma chance. Amparado pela boa atuação no Choque Rei e também pela necessidade, o meia-atacante deve aparecer na escalação de Abel Ferreira em meio às mudanças para suprir os desfalques acumulados na 12ª rodada atrasada do Brasileiro.